Eu acho que agora tá bom. Tá bom agora. Gente, por favor, deem um retorno aí se vocês agora estão ouvindo. Bem, sem interferência, sem ruído, sem barulho. Eu acho que agora está funcionando bem. Deem só um retorno aí para gente nos comentários. Agora está bom. Elias falou que agora está bom. Eu acho então que agora está funcionando bem. Vamos poder, né, finalmente começar a live. Isso daí é comum, né? A tecnologia nos prega peças. A tecnologia é assim mesmo, infelizmente. Mas, enfim, vamos começar então a partir de agora. Eu agradeço aí a presença de todos. Eu sou César Manzolillo, sou colunista, colaborador do portal Artcult, da parte de literatura. E hoje a gente vai conversar aqui com o escritor Luiz Said, que se dedica a escrever romances policiais. Então, eu queria, Said, que você começasse se apresentando um pouquinho, né, brevemente aqui para a gente, por favor. Meu nome é Luiz Said, agradeço ao César aí pela oportunidade de participar aqui da live. Agradeço ao Rafael Gomide também. Eu também sou colaborador no portal artcult.com, também escrevo na coluna de literatura. Às vezes eu faço algumas lives também, entrevistando pessoas e tal. Mas eu não sou assim formado, né, em letras. A minha paixão pela literatura vem de muito pequeno, porque a minha formação é em tecnologia. Eu sou formado em ciência da computação, faço pós-graduação também em gerência de projetos, sempre voltado à tecnologia. Mas a minha paixão pela leitura vem desde muito novo, porque desde pequeno eu coleciono revista em quadrinhos, tanto até hoje. Eu tenho mais de 3.000 revistas em quadrinhos da Marvel, por exemplo, e comecei a ler muito cedo, principalmente romance policial. Mas eu gosto de todo tipo de livro, né? De qualquer leitura, porque a leitura engrandece muita gente, né? Tanto na parte cultural, aprendizado, né? De palavras, conhecimento, riqueza. É uma paixão que eu tenho. Então, eu, desde muito novo, leio muito. Livros eu leio, assim, uma média de 40 por ano. Às vezes eu leio 2, 3 livros de uma vez, quando eu não estou escrevendo, né? Então, mas de todos os segmentos assim, literários, o que eu mais gosto mesmo é o policial. É isso que eu gosto de escrever, né? Mas leio de tudo um pouco. Essa é a minha origem, assim. E por que você começou a escrever justamente o policial? É só uma questão de gosto? Quer dizer, você gosta como leitor e aí resolveu passar a ser escritor também do gênero? É por aí? É por aí. Eu comecei lendo Agatha Christie, quando eu era mais novo, bem mais novo. Eu acho que o primeiro livro que eu li foi 13 à Mesa. Depois eu li Morte no Nilo. Li muito do Arthur Conan Doyle, que é o Sherlock Holmes, né? E sempre foi o livro que me deu mais prazer, assim, de ler, né? De suspense policial, essas coisas. E eu comecei, assim, com a Agatha Christie, né? Então, ela que pode-se dizer que me deu start, assim, para querer escrever. Tem muitos escritores que eu gosto, né? Muito, né? Principalmente estrangeiro, né? Nacional também tem muito bom, mas em termos assim policiais, por exemplo, a Agatha Christie, o Arthur Conan Doyle, tem o Joe Nesbø, que é um norueguês agora também, que faz livros muito bons, o Harry Hole, que é um escritor lá desse escritor norueguês, né? Tem até um filme que saiu agora, é Boneco de Neve. Então, assim, esse estilo, para mim, é sensacional. E o que me inspirou a escrever o meu primeiro livro, que eu escrevi em 98 e consegui publicar em 2002, foi, por incrível que pareça, um autor nacional, que eu gostei muito também, que foi o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Como eu falei, eu gosto muito do Sherlock Holmes. E o Jô Soares, nessa época, ele misturou, né? Trouxe o Sherlock Holmes para fazer uma investigação aqui no Brasil, né? E aí esse livro assim, me inspirou, pô, legal, eu acho que dá para fazer uma coisa também
parecido, né? Tentar também, eu leio muito, eu acho que dá para tentar criar alguma coisa. E aí eu escrevi meu primeiro livro, que chama-se O Crime do Milênio, que eu lancei em 2002. E de lá para cá é muita leitura mesmo, né? Eu destaco muito também o Garcia Rosa, que eu gosto muito do Delegado Espinosa, que é nacional. Também outro que me inspirou bastante, o cara é roqueiro, mas ele escreveu 2 livros sensacionais para mim. É o Tony Bellotto, Bellini e a Esfinge e Bellini e o Demônio. Esses 2 livros também me deram um empurrãozinho. Pô, acho que dá para fazer alguma coisa assim, entendeu? É isso, é mais o gosto mesmo. E você falou aí, né, esses autores que você citou, muitos deles foram também transpostos para o cinema, né? O próprio Tony Bellotto, o Garcia Rosa teve obras também adaptadas para o cinema, Agatha Christie, várias, Sherlock Holmes, né, histórias com ele, do Conan Doyle. E você acha que funciona também bem, assim, o livro, depois que vai para a tela, você acha que em geral funciona, não funciona, como é que é? Eu tenho uma opinião, assim, eu acho que, em geral, não funciona muito bem, né? Eu acho que o livro é muito mais rico em detalhe, né? Assim, funciona no sentido, assim, eu acho que se você não vê o filme, não lê o livro e vê o filme, você vai ter uma visão legal, aí vai funcionar. Mas se você for um cara muito crítico, assim, lê o livro e vê o filme, você pode ter uma certa decepção, né? Apesar que, por exemplo, esse boneco de neve do Joe Nesbo, eu achei que foi bem, adaptou bem perto mesmo do que está escrito. Mas existem outras adaptações que, para mim, não, por ler, né, antes, não fica legal. E outra coisa também, se eu ver o filme antes, eu não consigo ler o livro depois. Isso acontece muito, então é melhor eu ler antes. Mas eu acho que depende muito, né? Eu acho que pro cara que nunca leu o livro, funciona muito bem. Mas se você lê, gosta, aí você vai para o cinema, às vezes você se decepciona um pouco. Nossa, por isso, né? Então, você estava começando a falar desse primeiro livro, né? Que foi em 2002 que você lançou. Então, fala um pouquinho mais desse, depois fala dos outros. São então, mais 2 depois desse? Um ou 2? Não, a ideia é a seguinte, eu lancei agora, esse eu lancei em 2002, tá aqui, ó, O Crime do Milênio. Esse livro é o seguinte, a minha formação, como eu te disse, ela é de TI, né? E quando eu comecei a escrever esse livro, foi em 98, estava muito aquele problema do bug do milênio, né? Que os computadores trabalhavam com a data em 2 bytes, né? E quando chegasse o ano 2000, ele ia ficar 00, ia dar um monte de problema aí de tecnologia, né? Em banco e uma série de coisas. E muita gente começou a trabalhar num projeto que na época se chamava Y2K, que era converter essas datas, né? De 2 para 4 bytes, para poder não ter o problema no ano 2000. Aí, em cima disso, eu estava até trabalhando num projeto desse, na época, eu estava na IBM, e estava trabalhando no Banco Central em Brasília. E foi onde eu consegui mais tempo de escrever, porque eu ficava em hotel, então de dia eu trabalhava, à noite ia para o hotel, não tinha nada para fazer, aí, pô, sentava o pau, assim, para escrever bastante, né? E aí saiu esse livro inspirado no quê? O meu investigador, ele é um agente federal, que se chama Book, BUC, que é a inicial do nome dele, né? Que ele sempre assina Book, mas esse personagem, ele é, assim, inspirado, na verdade, nos quadrinhos, porque, como eu disse, eu leio muito quadrinho, né? E ele tinha um personagem que foi criado na época do Capitão América, né? Que o Capitão América ele foi criado para a Segunda Guerra Mundial, né? Naquela época. E tinha um personagem que era o parceiro do Capitão América, que chamava Buck. E esse personagem, eu achava ele muito intrigante, porque ele não tinha superpoder. O Capitão América tem um soro e tal, ficou super forte. Ele não, ele era um cara comum, bem treinado e tal. E eu sempre gostei desse personagem assim. O cara que é normal e tenta se virar nos 30, né? Como dizem. Então eu gostava desse personagem e então eu criei o nome meio em homenagem a esse personagem. Esse personagem agora, recentemente, ele apareceu nos cinemas, né? Ele é o Soldado Invernal. Inclusive está tendo uma série na Disney agora, Falcão e Soldado Invernal. O Buck, ele era um antigo parceiro do Capitão América, que virou Soldado Invernal. Isso aconteceu nos quadrinhos também.
Então, assim, esse personagem, a nomenclatura dele foi baseada nesse personagem americano. Mas na minha adaptação, ele é somente a inicial do nome do meu policial, que é um policial federal. Então, esse primeiro livro, na verdade, esse policial não é da alçada da Polícia Federal investigar homicídio, assim, né, simples e tal, mas ele é um policial que ele fez curso nos Estados Unidos para investigação de crimes de assassinos em série, que aqui no Brasil não acontece muito, mas nos Estados Unidos é bem comum. E aí começou a ter uma série de assassinatos em série aqui no Brasil e todo mundo perdido na investigação e tal. E aí o ministro da Justiça, a pedido do governador do estado do Rio, né, que os crimes aconteciam aqui no Rio de Janeiro e tal, e aí o agente federal vem para investigar e tentar capturar esse assassino em série que mata as pessoas por conta de uma loucura que ele tem por conta desse problema do ano 2000, que ele acredita que, além de tudo, seria o fim do mundo. Então, aí é só uma investigação tentando impedir que um assassino em série cometa mais crimes, prender esse cara e tal. Essa é a história desse primeiro livro aqui, O Crime do Milênio, que hoje, infelizmente, ele não está mais à venda, nem disponível em nenhuma livraria. No futuro, depois que eu acabar a minha segunda série que eu estou fazendo agora, eu até pretendo relançar esse livro. No momento, infelizmente, a gente ainda não tem. Foi muito tempo mesmo que eu escrevi e tá... Então, assim, já esgotou inclusive a própria editora, acho que nem existe mais, né, nessas crises todas. Mas, enfim, esse foi o primeiro livro. E o que eu lancei agora, que saiu agora em 2020, é o Antes de Morrer, Punição. Esse livro aqui, ele é o primeiro de uma trilogia. É o mesmo investigador, o Buck. Porém, a história é completamente diferente. Assim, não é uma perseguição a assassino em série. O Buck, ele começa investigando uma coisa que é da alçada da Polícia Federal, que é contrabando e tráfico de armas, né? E aí tem um roubo começa a história com a Polícia Federal do Mato Grosso sendo roubada. São várias armas que são extraviadas da Superintendência da Polícia do Mato Grosso. E o Buck, ele é lotado em Brasília, né? Ele trabalha em Brasília. Então, começam a aparecer crimes também aqui no estado do Rio, com as armas que foram roubadas lá no Mato Grosso. Por exemplo, uma arma muito rara no Brasil, a Beretta 92, que é uma pistola italiana, que estava na lista do que foi roubado lá em Mato Grosso, e começam a aparecer crimes aqui que a Polícia Civil daqui começa a investigar, mas que até por legislação, quando você tem um crime envolvendo uma arma proibida no Brasil, esse relatório tem que ir para a Polícia Federal. Então, chegavam relatórios na Polícia Federal dizendo, o cara foi morto com uma bala de uma Beretta 92, que é uma arma não permitida aqui no país. Então, a Polícia Federal começou a investigar isso e aí acabou que ele veio parar aqui de paraquedas no Rio de Janeiro. Esse é o início da história. Por que ele vem para o Rio de Janeiro? Então, quando ele chega aqui, aí nesse primeiro livro, ele começa ele não conhece bem a cidade e tal, então o delegado responsável, ele coloca uma agente federal aqui do Rio, lotada aqui no Rio, para poder ajudar ele na investigação. E essa agente, ela começa a perceber que as mortes estão ocorrendo e tem uma similaridade entre elas, que as pessoas têm um vínculo, que estão sendo mortos por esse cara. E esse assassino é um cara super treinado. Eu não vou dar muito spoiler, mas ele é um cara bem treinado e não deixa pista. Então, nesse primeiro livro, basicamente é isso. Antes de Morrer, Punição, é porque esse cara que está matando as pessoas, ele tem um motivo para isso, e é a vingança, e ele conseguiu várias armas da Polícia Federal e está usando essas armas para cometer esses crimes. Aí as histórias começam a se entrelaçar no sentido de que essa gente que está trabalhando com o meu agente federal aqui do Rio, ela também investiga uma sociedade secreta que está lavando dinheiro, fazendo uma série de coisas também no país. E aí as coisas começam a se entrelaçar, porque essa sociedade secreta tem homens bastante poderosos.
E aí eles começam a ficar incomodados com a investigação dessa gente. Então aí a coisa começa a partir para um lado de ter um assassino, uma sociedade secreta, e também os próprios traficantes de armas, né, que mandam essas armas para o Brasil e começam também a trazer problema para o meio agente. Então, esse primeiro livro, basicamente, esse primeiro livro dessa trilogia, basicamente é isso. Depois, como eu disse, é uma trilogia. Então, agora em julho, tudo dando certo, eu estou lançando o segundo livro dessa trilogia, que é chamado Luz e Sombra, Perdição. Segundo o meu editor, que é o Gustavo Drago, da Drago Editorial, segunda-feira eu estou recebendo a primeira prova dele. Aí daí a gente vai começar a preparar capa, essas coisas, mas assim, a tendência é julho lançar, que é a continuação do Antes de Morrer. Se chama Luz e Sombra, Perdição. Que aí, o que acontece? É mais voltado a luta do Buck e da agente que ajuda ele, que se chama Karen, contra a sociedade secreta. Essa aí começa a aparecer mais e começa a incomodar. Aí já começa a entrar uma aura meio mística no negócio, que a Igreja Católica também, tudo ficção, obviamente, né? Tem uma ordem secreta que monitora essa outra sociedade secreta, que chama Estrela da Manhã, porque a Estrela da Manhã é uma das alcunhas de Lúcifer, né? Então, é uma seita satanista. E aí começa a ter esse embate. Esse é o segundo livro. E tem o terceiro, que vai sair ano que vem, que é a continuação, que é assim, quando as coisas realmente se resolvem, né? Essa sociedade ela é muito poderosa, possui gente poderosa e tem a intenção de dominar o mundo. Então, no terceiro livro, que sai ano que vem, se tudo der certo também, que por enquanto o título é A Luz que Não Produz Sombra, Redenção. Então, assim, basicamente, para fechar a série, entendeu, César? Luiz, eu quando converso com escritores, eu gosto de saber assim, do método de trabalho, né? Porque é uma coisa muito variada, né? Enfim, cada um tem uma preferência, cada um faz de um jeito, e não tem certo nem errado, né? Cada um faz como acha que deve fazer, o importante é o resultado final. Mas então, fala para a gente do seu método, como é que você costuma fazer? Então, como você disse, cada um tem sua técnica, né? Bom, a minha, como eu tenho uma formação assim bem de informática, eu trabalho da seguinte forma: eu começo o projeto como se fosse um diagrama de contexto, sabe? É uma macrovisão daquilo que eu vou fazer. Para quem trabalha com cinema, com roteiro, é como se fosse o argumento. O argumento nada mais é do que o resumo daquilo que o cara pretende roteirizar depois. Então, o meu, que eu chamo de diagrama de contexto, é exatamente isso. Eu faço um resumão do que eu tenho na cabeça e eu tento fazer isso em 3 meses. Escrever tudo. Nesse momento, eu não estou me preocupando ainda com detalhe, com cor de porta, com roupa, com nada. Eu estou simplesmente escrevendo isso. Então, esse diagrama, eu chamo ele de nível 0. Quando eu acabo de escrever esse diagrama, aí eu fiz lá, vamos botar 80 páginas, mais ou menos, né, de um resumo, né, de cabo a rabo, eu vou direto. Depois eu começo a explodir isso para outros níveis, que eu chamo de nível 1, e assim vai, como se fossem capítulos, né, e vou explodindo. Essa é uma das minhas técnicas. Outra coisa que eu aprendi muito você tem que escrever todo dia. Isso é uma coisa que você não pode deixar de fazer. Eu uso também, para cada personagem que eu crio, eu tenho um fichário. É uma planilha em Excel que eu boto lá. Quem é o personagem, o aspecto físico, psicológico, onde ele trabalha, onde ele mora, o que ele faz. Todos esses quesitos para quê? Para a gente não perder, né? Aconteceu, por exemplo, no meu primeiro livro, que cada vez que você está escrevendo, você sempre acha que teu livro anterior é ruim.
Mas esse é o processo evolutivo. Se você fizer uma redação hoje sobre um determinado tema e daqui a um ano você for refazer essa redação, você adquiriu bastante conhecimento ao longo desse um ano para poder fazer uma redação melhor. Então, você sempre vai achar que aquele trabalho anterior é pior do que o atual e assim vai, né? Porque faz parte do processo. Então, é só para dar um exemplo aqui, se eu não tivesse esse fichário, esse O Crime do Milênio foi um livro que eu já não consegui aplicar bem essas regras de escrever todo dia. Eu não conseguia, até por conta do trabalho na época. Então, teve um momento que, se eu não tivesse esse fichário, eu tinha colocado uma personagem lá no início do livro, morava em Botafogo, e depois, lá no fim, quase que eu coloquei que ela morava na Barra. Aí eu fui checar lá meu fichário e falei, não, cara, tá vendo? Olha só. Claro que na hora de ir para a editora, talvez até a revisora pegasse esse tipo de erro, mas esses cuidados a gente tem que ter, né? Então, é o conselho que eu dou. Eu trabalho dessa forma, né? Eu faço um argumento bem grande, vou explodindo isso, escrevo todo dia, nem que sejam 5 páginas, mas eu todo dia escrevo. Não tem aquele horário fixo, é aquela hora que... Mas tem que escrever todo dia. Outra coisa, ler bastante, eu leio muito. Quanto mais você lê, mais você desenvolve seu vocabulário, né? Isso é uma coisa também que eu faço. Uma outra coisa que eu gosto de escrever da maneira que eu leio. Ou seja, eu acho que a gente não tem que complicar a vida do leitor. Você tem que fazer a coisa mais simples possível. Eu estava vendo uma vez o Stephen King, ele falou o seguinte, que o cara que usa muito jargão ou que quer botar palavras muito difíceis num livro, ele é o imbecil pretensioso, porque ele acha que, falando bonito, ele vai querer mostrar que, eu entendo, eu não sei o quê. Eu penso assim também, eu acho que você quer ler coisa difícil, quer ler coisa bonita? Lê o dicionário, que além de tudo você vai ter o significado daquela palavra. Então, no meu ponto de vista, quanto mais simples você escrever, melhor, porque a gente tem que trazer o leitor para dentro da história. Eu não posso forçar o leitor a parar toda hora, o que essa palavra aqui quer dizer? Não entendi bem, não sei. Vou ver no dicionário. Não, eu acho que a palavra ela não pode usar nem terno nem gravata. A palavra tem que ser simples. Então, essas são algumas das coisas que eu aprendi e venho aprendendo, né, ao longo do tempo. E eu acho, estou pensando aqui, que você deve fazer muita pesquisa, né? Esse tipo de literatura deve exigir muita pesquisa, né? Como é que é esse lado? Eu acho que, assim, 20% de inspiração e 80% de pesquisa. Sabe que às vezes eu fico até preocupado, cara, porque eu tô como eu falo de crimes, né? Então eu tenho que pesquisar muito, por exemplo, sobre armas de fogo, sobre assassinos em série, uma série de coisas. Eu fico até preocupado, eu fico aqui às vezes no Google pesquisando, será que os caras não estão me rastreando e achando que eu sou psicopata, alguma coisa? Porque é complicado, mas tem que pesquisar bastante. Por exemplo, como eu estava falando, assim, esse livro aqui, ele começa bem policial. Tudo, lógico, é ficção, né? Mas eu chamo assim, tem alguns casos que a ficção ela é mais pesada, né? Quando você começa a envolver elementos que, de uma certa forma, não existem, né? Um exemplo, o Harry Potter, né? Ele não... É uma ficção mesmo, ninguém é mágico, ninguém faz magia e tal, essas coisas. Mas é uma série bem legal. Então, assim, esse primeiro livro, ele está dentro de uma realidade. O policial investigando o crime, tentando prender um assassino e tal. Quando eu vou partir para o meu segundo livro, eu já começo a botar algumas coisas mais místicas, né? mais sobrenaturais, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu criei um personagem que vai participar do meu segundo e do terceiro livro, que ele é um assassino serial da década de 20. Como é que ele chegou aqui hoje? Não, isso depois vocês descobrem, mas ele era o famoso carniceiro de Hanover, que era um cara que, na década de entre 20 e 1925, ele matou mais de 44 pessoas. E ele era chamado de carniceiro e de vampiro de Hanover. Por quê? Porque ele matava mordendo a traqueia das pessoas
e depois ele desmembrava as pessoas e vendia a carne deles como se fosse costela de porco. Isso é verdadeiro. Então, eu fiz uma pesquisa em cima dele porque eu queria trazer esse personagem para um dos meus livros agora, entendeu? Então, o que você falou é isso, é muita pesquisa, arma de fogo, olha, eu vou te falar, acho que eu entendo tudo, de metralhadora, submetralhadora, pistola automática, semiautomática, tudo pesquisando mesmo, bastante pesquisa, né? Pouca inspiração e muita pesquisa. Então, falamos há pouco tempo, né, dessa questão das adaptações cinematográficas. Você mostrou uma certa reserva. Mas com relação aos seus livros, você acha que você gostaria, por exemplo, de ver uma adaptação para o cinema? É uma coisa que você pensa que é possível ou acha que não caberia? Pois é, então você entrou até num outro assunto, né? Ano passado, eu acabei também... Eu gosto muito de cinema. E eu tinha curiosidade de aprender a fazer um roteiro, porque você escrever um livro é uma coisa. Fazer um roteiro é completamente diferente do livro. E aí eu fiz um curso ano passado na Academia Internacional de Cinema, de roteiro para cinema. E é muito bom, é muito legal, só que é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, no roteiro a gente sempre trabalha no presente, né? É ação. O roteiro é basicamente ação. O roteiro é muito... Eu já fiz curso também, por coincidência, eu fiz curso de roteiro nesse mesmo lugar onde você fez. Eu acho que roteiro, particularmente, eu acho que roteiro é uma coisa muito engessada, muito cheia de regrinha. E assim, eu acabei não gostando muito, né? Eu fiz alguns cursos de roteiro, mas eu acabei não gostando tanto, porque eu acho que tem muita coisa assim que você tem que se colocar naquele molde, né? Naquela forma. Eu gosto de criar mais livremente. Então, assim, eu não me dei muito bem com o roteiro, mas fala então um pouco mais dessa sua experiência com o roteiro. Então, eu fiz esse curso, e no curso a gente foi aprendendo muita coisa e foi criando roteiros assim, aleatoriamente. No projeto final do curso, a gente tinha que fazer um roteiro completo. Eu até conversei com o professor na época, falei, cara, posso tentar fazer o roteiro de um livro que eu escrevi, que foi o Antes de Morrer, Punição. E eu fiz, assim, achei realmente o que você falou, é engessado, porque é diálogo, é ação, diálogo, o tempo é sempre no presente, né? É primeira pessoa, essas coisas todas, né? É bem diferente. Então eu tive dificuldade, ele até falou comigo, olha, você está indo por um caminho que é mais difícil do que você criar um roteiro do zero, porque você já tem uma obra, você já tem um vício nessa obra, né? Que você conhece, é você que escreveu, mas tenta. Então, assim, eu roteirizei, mas eu roteirizei esse primeiro livro em filme. O que eu estou pretendendo fazer agora, assim que eu acabar a revisão e a capa agora que a gente está fazendo do segundo, e o terceiro eu também estou acabando e eu estou revisando, assim que eu acabar todos eles estiverem já na editora, eu estou querendo roteirizar cada um deles, mas aí eu não estou mais querendo fazer filme, eu estou querendo fazer em série. Por exemplo, é como se fosse cada livro uma temporada de 10 a 12 capítulos. Então, aí eu vou tentar fazer isso. Agora, é engessado, como você falou, é difícil para quem já escreveu um livro e tentar adaptá-lo, né? Era melhor eu pegar esse livro e passar para uma outra pessoa para fazer isso, um outro roteirista. Mas eu tenho intenção, sim, né? Quem sabe, um dia virar um filme, uma série... É a ideia, né? É o futuro. Vamos ver o que vai dar. Luiz, eu acredito que aqui, né, com a gente na live, talvez existam algumas pessoas que escrevam ou que querem publicar um livro. Você daria algum conselho, se é que a palavra conselho se aplica, ou alguma dica? Alguém que está começando, né, que já escreve e tal, mas não foi muito adiante ainda nesse processo de se tornar um escritor, de publicar um livro. O que você falaria para as pessoas? Então, primeiro, para a pessoa não desistir. A primeira coisa é você ler bastante, como eu falei, né? Se você gosta de ler e tal, tenta, porque vale a pena.
Eu, por exemplo, eu não conhecia ninguém na época que eu lancei meu primeiro livro do ramo literário, né? Como eu falei, eu sou formado em informática. Eu peguei, decidi escrever, acabei de escrever. Na época, até esse primeiro livro tinha aquele disquete, né? E sabe o que eu fiz, cara? Eu fui na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, e na cara de pau, assim, cara, pô, ia numa editora, vem cá, pô, eu escrevi um livro, é policial, você não quer avaliar mas aqui a gente só escreve livro técnico. Vai na outra ali, aí você vai na outra. Assim, claro que nessas grandes editoras, a gente que é desconhecido não tem acesso fácil, né? Isso é ilusão, falar para você que não, vai lá, você vai na Rocco ali, o cara vai te contratar. Não, isso não rola. Mas você consegue, numa pequena editora, o cara vai avaliar teu trabalho, obviamente, porque, afinal de contas, o nome da editora tá em jogo, né? Então, eu fui assim, na cara dura, e consegui essa primeira editora que eu fiz, o Crime do Milênio. Então, eu deixei o disquete com um cara, com um resumo e tal, o cara gostou, me ligou, nós fechamos o contrato. Depois, esse próprio cara, ele era um editor chamado Paulo França, e ele foi trabalhar, se eu não me engano, com revista em quadrinhos em São Paulo, aí ele fechou essa editora. E aí, por exemplo, hoje eu trabalho com a Drago Editorial, que é do Gustavo Drago, é uma editora aqui do Rio, da Penha. Pô, ele tem vários autores, assim, o acervo dele é fantástico, e eu fiz a mesma coisa. Só que aí foi mais fácil, né? Porque eu já tinha um livro publicado, quando eu fui procurar essa segunda editora para fechar contrato, já não foi tão difícil, porque eu já cheguei com um livro, esse Crime do Milênio me acompanhou, né? Falei, olha, cara, eu já publiquei um livro na data tal, e eu tô com outro aqui, você não quer analisar e tal? Aí você... Então, assim, procura uma editora que não seja grande, leva o seu trabalho lá e deixa, ele vai avaliar. O cara, ele vai ser honesto com você. Tá legal, não tá legal, dá para publicar, não dá para publicar. Mas, assim, não desiste. Lê bastante, escreve, seja o que for, poema, qualquer coisa, mas tenta. O caminho das pedras é esse, sabe? Mesmo se você não conhece ninguém que possa te dar uma força assim, vai na cara dura. Procura essas editoras, principalmente nessas feiras, né? Bienal, essas coisas, que lá você consegue... pelo menos alguém vai te ouvir. Então, eu dei sorte, eu consegui essa editora Drago, que é o Gustavo, que faz um trabalho muito bom em todos os sentidos, capa, revisão, achei assim, tudo de muita qualidade, dá uma super atenção para a gente. Ele está disposto a ajudar os autores nacionais, então é procurar, porque dá para sair sim e não desiste. Fora isso também, hoje a gente tem muito, graças aos e-mails, né, o meio digital e tudo, você hoje consegue publicar um livro até sem sair de casa, na verdade, né? Eu estava até lendo a respeito de uma plataforma que ganhou muito dinheiro agora na pandemia, que chama Clube dos Autores, que também você pode mandar seu trabalho para lá, eles fazem a análise e podem publicar, então. Então, assim, está bem mais fácil hoje do que antigamente. Dá para fazer bastante coisa. Só não desistir. Ter persistência e comprometimento, né? Então, eu vejo que muitos escritores trabalham com leitores beta, né? Pessoas que possam ler, né, enquanto você está fazendo, possam ler e dar alguma ideia, sugerir alguma coisa. Você trabalha também, alguma pessoa, ou um leitor beta, ou então algum outro escritor, enfim, alguém lê o trabalho enquanto você está fazendo e eventualmente dá alguma opinião? Essa função eu deixo com a minha esposa. Eu vou fazendo, ela vai lendo, aí ao mesmo tempo ela vai revisando, aí ela sugere, muda isso, muda aquilo, às vezes ela pega, lógico, algum erro em português, ela me ajuda. Essa função, assim, eu deixo com ela. Eu tenho... sabe que a literatura ela te dá muitas coisas, né? Conhecimento, cultura, até amizade, né? Então, assim, eu fiz alguns amigos nesse meio, né? Então, por exemplo, vou falar de um aqui que a gente fez até um conchavo agora de personagem, né? O autor, ele é também da Drago, ele chama Reginaldo Leite. Eu conheci ele através de uma cobertura que eu fiz até para Arte Cult,
ele estava lançando um livro, eu fui lá no lançamento, chama Os Crimes de Platão, o livro dele, muito bom. E aí acabei ficando amigo dele, né? E depois agora, recentemente, ele lançou um outro livro chamado A Insanidade que Nos Une. E eu estava lendo o livro, rapaz, e tinha uma personagem, assim, sensacional que eu gostei muito dele, da personagem dele, que chama Nora Hipólito Bernardes. E eu falei com ele, cara, aí eu liguei para ele e falei, Reginaldo, olha só, cara, eu te passo os capítulos, mas você me empresta a Nora? Eu vou pegar ela onde você deixou, no teu livro, vou devolver ela sem salvo no mesmo lugar, porque eu não sei se amanhã ele pode querer, né, fazer um outro livro e continuar com a personagem, né? Eu falei, mas eu preciso dela para 3 capítulos do meu livro. Aí, então, assim, eu escrevi, esse caso, ele foi o único que teve acesso, além da minha esposa, e ele está ainda analisando, né, que eu pedi para ele dar uma olhada, aí ele está dando os pitacos dele também, porque a personagem foi ele que criou. Então, os 3 capítulos do meu livro novo, que eu peguei emprestado a personagem dele, eu já mandei para ele dar uma olhada, se está legal, porque ninguém conhece a personagem melhor que ele. E, na verdade, ele me emprestou 2 personagens, a Nora Hipólito e a Insanidade. Aí eu brinco com ele que a Nora eu já devolvi, a Insanidade ficou comigo mesmo, entendeu? Mas é isso. Gente, olha só, quem quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, pode escrever aí que eu passo depois, tá? Então, você falou aí dessa experiência com esse autor, né? Você acabou de falar que pegou a personagem emprestada. Mas você pensa assim, o que você acha de fazer uma obra realmente a 4 mãos? Você pensa nisso? Acha que seria uma boa experiência ou não? Seria. Não, eu estive conversando outro dia com o editor da Drago, né, o Gustavo, até sobre isso mesmo, né? A gente até tem uma reunião de autores, porque lá tem muitos autores de muita qualidade. Tem livros excelentes, assim. Quem tiver curiosidade de entrar no dragoeditorial.com, que é a livraria virtual lá dessa editora, vai ver muito livro de qualidade, de autores, de autoras sensacionais. Então, assim, infelizmente, o autor nacional ele ainda não é muito reconhecido, né? As pessoas dão mais valor mesmo ao que vem de fora, né? Então, a gente até estava conversando sobre isso outro dia, da gente tentar, por exemplo, criar alguma coisa em conjunto, porque tem muito autor de romance policial, né? Na própria editora. Então, a gente estava pensando, pô, já pensou se a gente junta aí 2, 3 e tenta fazer uma coisa única? Isso é uma coisa que a gente já pensei sim e está até em prática isso aí. Para o futuro, vamos ver. Fala um pouquinho assim do retorno. Que tipo de retorno você tem? Né? O que os leitores falam? Eu já vi aqui pelos comentários que muitas pessoas já leram seus livros. Né? E aí, enfim, os leitores devem falar com você algumas coisas. Qual é o retorno que você tem? Até uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, que o maior retorno que a gente tem que ter é para a gente mesmo. Quem está escrevendo tem que escrever primeiro para você. A escrita tem que dar prazer para a gente primeiro. Eu nunca pensei em escrever um livro para vender, para fazer sucesso. Lógico, isso é uma consequência, mas você tem que ter o prazer de escrever para você. Isso é uma coisa que eu penso. Agora, eu tive o retorno dos meus 2 livros, que eu lancei até agora, que as pessoas já tiveram oportunidade, tem sido até bons, porque muita gente até me cobra, né? Pô, quando vai sair o outro, não sei o quê. Assim, outro dia eu recebi até um elogio de um outro escritor também, que ele falou que, pô, é super interessante porque você, cada capítulo, você, assim, não deixa a peteca cair, né? Deixa sempre o cara aquela vontade de quero mais, de quero ler a outra página, né? Então, isso para mim foi engrandecedor, mas não é bem assim, é um retorno ótimo, né? Mas eu escrevo mesmo assim, por prazer de escrever. É uma coisa que me agrada muito, que me enche o tempo. Eu vou dormir, eu estou pensando no personagem, o que eu vou fazer. Às vezes acontece, rapaz, eu tô deitado para dormir pensando, né, naquele capítulo que eu escrevi hoje e tal, naquela situação, o que eu vou escrever amanhã. E já aconteceu, e acontece várias vezes,
de madrugada eu acordar e, porra, cara, eu posso botar isso. Pô, mas aí tem que anotar, senão eu vou acordar e vou esquecer, né? Aí eu venho assim para a sala, e eu tenho um caderno aqui, mas eu não quero acender luz para não acordar, né? Ninguém, aí o que eu faço? Eu, pô, escrevo um garrancho danado numa folha que mal ninguém entende, né? Nem eu. E volto a dormir. Aí quando chego de manhã, eu abro aquele papel, pô, que garrancho, mas eu já lembrei o que é. Então, assim, dá um prazer, né? Mas eu tive até retorno satisfatório aí das pessoas, né? Tomara que continue assim. Vamos ver. Mas essa coisa que você falou aí do caderno, da noite, isso é exatamente o que acontece comigo. Eu também tenho, já passei a deixar agora na mesa de cabeceira alguma coisa, que eu também, às vezes, ia para a sala e tal, mas agora eu já deixo ali na mesa de cabeceira. Também, às vezes, tem uns garranchos também, que, enfim, no dia seguinte eu acabo conseguindo entender, mas é porque a ideia vem a qualquer momento, a qualquer hora, né? Não dá para você controlar muito isso, né? Isso acontece mesmo. E é legal essa coisa de deixar algum lápis e papel aí à mão disponível para anotar. E falando nisso, nessa pandemia, você está produzindo, você vai lançar agora um outro livro. Essa pandemia afetou o seu lado escritor? Você, enfim, a sua produção foi prejudicada ou está seguindo bem? Não, eu acho que assim, a produção minha, ela até, de uma certa forma, aumentou, porque eu estou trabalhando remotamente, né? Então, assim, esse intervalo que você tem, por exemplo, eu moro em Niterói e trabalho no centro do Rio. Para ir para o trabalho, para voltar ao trabalho, aí se arruma, não sei o quê, aí você perde 4 horas por dia, pelo menos, né? Nesse vai e vem. Como eu estou trabalhando remotamente, essas 4 horas eu ganho para outras coisas, né? Ou para ler, ou para escrever. Então, eu consegui me dedicar bastante para a escrita. Você vê, eu lancei esse livro aqui agora no final de 2020. A sequência dele eu já estou lançando agora em junho ou julho. Ou seja, em 2020, até o final do ano, até pelo menos outubro, eu estava envolvido com esse livro, porque a gente estava fazendo revisão, diagramação, capa, essas coisas. Então, não tive tempo de escrever. Quando a gente deu o ok, que, beleza, tá legal, vai ser isso, eu comecei a me dedicar para o segundo livro. Então, rapidamente, a gente já está em abril, né? Eu já em março, em fevereiro, final de fevereiro, eu mandei o segundo livro para a editora. Já vou receber a prova agora, semana que vem. E o terceiro, que também, justamente até por causa dessa cobrança das pessoas, né? Porque esse livro aqui eu deixo sempre a brecha que vai continuar, né? A história termina, mas tem aquela deixa, né? Para continuação no próximo. Então, como as pessoas que leram até me cobraram, pô, e aí, o que vai acontecer? Como é que vai? Não, então, assim, eu não vou deixar a pessoa esperando muito. Então, eu consegui, sábado, domingo, à noite, escrever todo dia. Então, eu consegui já mandar logo para a editora. E o terceiro, que é ano que vem, aí eu já estou mais tranquilo um pouquinho, já tem bastante coisa escrita também, já fiz aquela, como eu disse, né, o diagrama de contexto ele já está pronto, o argumento, né, vamos dizer assim, e agora eu vou começar a explodir para poder, ano que vem, lançar. Mas a pandemia, nesse sentido, ela me ajudou. Até a ler também mais. Eu consegui ler mais. Então, eu acho que assim, quem nunca lançou um livro não tem ideia desse processo, né? Do processo todo que envolve a produção de um livro. Talvez muitas pessoas pensem que é assim, manda para a editora, pronto, vai para a gráfica e pronto. Tem uma série de pessoas que olham esse livro, tem revisor, tem editor, pessoas que opinam, vai e volta para o autor. Enfim, fala um pouquinho desse processo. O processo é complexo, né? Porque é o que você falou, né? A gente conta muito com a ajuda do revisor, porque, como eu disse, a minha formação ela é informática. Não sou formado em letras, tenho até um bom conhecimento de português, mas eu também costumo errar, né? Então, começa a revisão. Aí o revisor manda a primeira prova. Que, na verdade, quando você faz um livro, eu, pelo menos, eu não sei, pode ser que outros autores até tenham a ferramenta que já coloca ele no formato padrão de livro. Mas eu faço no Word. E aquilo lá não é real. Às vezes você escreve 150 páginas no Word, quando vira livro vai para quase 400, né? Formato, quando ele coloca no formato de livro, praticamente dobra, né? Ou mais que o dobro.
Então, o que acontece? Então, vem a primeira prova, que é a revisão feita, né, pela editora, para erro de ortografia, essas coisas, e já também no formato do livro. E ali você tem a oportunidade, além de acatar, obviamente, o que o revisor, né, colocou, né, você substitui e tal, você também pode mudar alguma coisa da história. E esse é o meu maior problema, porque quanto mais eu leio, mais eu mudo. Então, no meu primeiro livro, eu tive 6 ou 7 provas, porque eu recebi a primeira e resolvi mudar a história toda. Mandava para a editora fazia as adaptações, mandava de volta. Eu olhava, mudava outra vez. Então, assim, aí o primeiro foi complexo, por isso. Esse segundo, pela experiência do primeiro, eu evitei ficar lendo muito. Então, eu tive acho que 1 ou 2 provas só. Recebi a primeira, revisada, alterei algumas coisinhas, mandei de volta. Aí eles fizeram as alterações que eu solicitei, me mandaram, eu dei mais uma lidinha. Depois eu falei para minha mulher, falei para ela, Regi, lê aí para mim, porque se eu for ver se está tudo legal, se o formato está beleza, né? Porque se eu for dar uma olhada nisso, eu vou mudar de novo. Então, aí na segunda prova eu já parei, já não olhei mais. Senão, cada vez que eu olhar, que eu ler, eu vou mudar. Então, é um processo complexo. Aí você começa, depois vem a parte de capa, né? Eles têm um design muito bom de capa, pelo menos na editora que eu trabalho. Essa primeira aqui foi um amigo meu que desenhou, cara, na mão aqui. Ele fez esse desenho. Então, bem simples, mas tem a ver com a história. Aí, segundo, já foi lá uma sugestão do designer lá da editora, e eu acatei de primeiro, assim, eu gostei muito. Mas também pode acontecer de você, não, eu quero uma mudança. Também eu sugeri, na hora, eu acho que tem que ser uma coisa meio, tem um cemitério, uma coisa no fundo e tal. Então a gente faz a sugestão em tudo, na capa, na orelha, né, no que vai atrás aqui, na contracapa. O processo, ele é complexo, mas ele é bastante prazeroso também. Você sabe disso, né? Como eu sugiro que o autor acompanhe bastante assim, atentamente esse processo, porque depois o livro está publicado, aí não tem mais jeito. Tem essa coisa mesmo que você falou, né, de querer mudar. Isso eu acho que realmente praticamente todo escritor passa por isso, né? Eu, particularmente, passo muito por isso. Existem alguns contos meus que têm várias versões. Eu até publiquei, por exemplo, numa coletânea, uma versão X, mas depois eu mudei um pouco, eu publiquei noutra coletânea a nova versão. E já ouvi falar, autores que falaram não, que uma vez que está escrito, está publicado, aquilo morreu, não mexe mais, e aí o que vai para o próximo, vai escrever outra coisa, né? Outro livro, outro conto. É muito individual, sempre, né? Mas eu também eu tenho essa questão, sim, de querer mudar. Por mais que olhe, depois eu olho aquilo e falo, poxa, como é que eu não vi isso? Né? Como é que eu não vi? Enfim, aí está publicado já. Eu estou percebendo aqui que as pessoas estão até fazendo comentários, mas não surgiu basicamente nenhuma pergunta. Luiz, a gente abordou vários assuntos, vários tópicos, né? Você acha que faltou falar alguma coisa? A gente poderia falar alguma outra coisa importante? Ele reforça, então, o lançamento do livro, que vai ser em junho e julho. Enfim, o que você quiser. Beleza. Não, a gente falou, agradeço muito aí a participação de todos, a você, César, pela condução da live, foi sensacional. Obrigado aí pela oportunidade, o pessoal da Arte Cult aí, pela oportunidade de estar divulgando. Então, como eu disse, esse livro aqui está na Drago Editorial. Por enquanto, até por conta da pandemia, ele só está sendo vendido na livraria virtual da Drago, dragoeditorial.com, por causa da pandemia, porque a gente já tem um lançamento até na Livraria da Travessa, e você vê, eu lancei logo no meio da pandemia, né? E aí estava em lockdown, essas coisas todas, então a gente adiou esse lançamento na livraria. Mas assim que as coisas estiverem normalizadas,
E eu até conversei com o editor sobre isso. De repente, a gente já vai fazer o lançamento dos dois, né? Na Livraria da Travessa, pelo menos. E aí elas já vão ser distribuídas para outras livrarias. Mas, por enquanto, quem quiser adquirir aí para ajudar o autor nacional, Antes de Morrer, Punição, Luiz Said, está no site da dragoeditorial.com, livraria. Procura lá que é fácil. O site é bastante amistoso e é fácil de encontrar. Não sugiro só o meu, não, tá? Tem muitos livros bons lá. Então, assim, dá uma garimpada que vai achar um negócio legal. A única coisa que eu queria falar é que a gente lamenta a situação aqui da pandemia por conta das livrarias, né, que estão fechando, né? Ao mesmo tempo que o mercado digital cresceu, né, muita gente está lendo durante a pandemia e tal, está até escrevendo também, mas está tudo sendo feito de maneira digital, né, através de e-book, de vendas online. E eu só lamento que muita livraria, para quem gosta de ler, muito sebo, né? O bom leitor gosta sempre de ir num bom sebo, né? No centro do Rio tem vários, e eu, felizmente, soube de vários que fecharam, né? É só lamentar isso, né? Mas, quem sabe, depois as coisas voltam ao normal, né? Esses caras podem se recuperar. Teve até a história de um rapaz que foi gari, que abriu uma livraria que, infelizmente, faliu agora, né? Mas está acontecendo com vários segmentos, né? A economia está realmente ruim, mas só lamento que a parte, né, nossa aí de literatura foi bastante atingida. No mais, agradecer mesmo aí a todos aí. Obrigado mais uma vez, César, pela oportunidade. Tá certo. Então, eu agradeço também a você, Luiz Said, agradeço também a todo o pessoal que veio aqui participar com a gente dessa live. Eu aproveito para dizer que outras lives virão aqui no canal de literatura do Arte Cult. Fiquem ligados aí, que a gente vai ter muita coisa boa aí pela frente. Tá bom? Então, Luiz, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todo mundo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí. Obrigado.